Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, que você seja muitíssimo abençoado por Deus. Hoje, dia 6 de maio de 2020, estamos mais uma vez aqui para trazer uma live da Palavra de Deus para você, mais uma pregação através de uma live, e eu já desejo que Deus esteja a abençoar a sua vida através dessa palavra, através das Escrituras Sagradas, que você venha sempre refletir na palavra de Deus. Eu sou o pastor Roberto Basílio, aqui, pastor da Primeira Igreja Batista de Ibiara, aqui na cidade de Ibiara, Paraíba, Brasil. E tenho um enorme prazer de estar com você nesta noite, falando aqui da palavra de Deus. Trazendo uma palavra de Deus até a sua vida, né? Eu estou muito feliz, né, de poder contar com você aqui através dessa live, compartilhando com você e transmitindo uma palavra bíblica, uma palavra de Deus até a sua vida. Hoje eu queria falar sobre um tema interessante, muito interessante para as nossas vidas, enfrentando as tempestades, né? Eu creio que até é pertinente para esse tempo de hoje, é bem apropriado para os tempos que estamos vivendo. Então, como enfrentar as tempestades? De que forma podemos enfrentar as tempestades? De que forma podemos enfrentar e vencer as tempestades, né, que surgem ou que de certa forma possam surgir em nossas vidas? Então, meus queridos irmãos, eu quero ler com você aqui um texto em Mateus capítulo 14, versículo do 22 ao 32, que diz assim a palavra de Deus. Mateus 14, do 22 ao 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. E graças a Deus. Essa palavra é uma palavra bem chamativa, que chama muito a atenção, né, a respeito de estar com Jesus, do poder de Jesus, a respeito da necessidade que temos, né, de Jesus em nossas vidas, da necessidade que temos da ajuda do Senhor em nossas vidas. Uma passagem aqui onde os discípulos de Jesus, eles de algum modo conseguiram distanciar-se de Jesus, se separaram de Jesus. A palavra que lemos nos mostra que de alguma forma eles se distanciaram de Jesus. Eu quero que você guarde isso na sua mente. E eu quero orar agora, agradecendo a Deus, orando por essa palavra, orando pela sua vida nesta noite. Vamos orar? Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome nesta noite de quarta-feira. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela bondade que o Senhor, ó Deus querido, tens para nós, ó Deus, e sobre nós. Agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, ó Deus, sobre nossas vidas. Nosso Pai Celeste, nós queremos, ó Deus, louvar o teu nome, nós queremos glorificar o teu nome, que é santo e é santíssimo. Entendemos, ó Deus, que o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado,
Por isso te adoramos e louvamos o teu santo nome, Senhor. Nessa noite nós clamamos que o Senhor, Deus querido, venha nos abençoar através da tua palavra. Peço a Deus que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão em seus lares, os irmãos da nossa Igreja Batista, cada um, ó Deus, que estão nos seus lares, nesse tempo, ó Deus, de pandemia, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale aos seus corações, que eles estejam cada dia mais perto do Senhor, que jamais abandonem, ó Deus, que jamais deixem a tua palavra, que jamais se distanciem de ti, Senhor, por motivo algum. Sustente-os, Senhor, mantenha-os perto de ti, Deus, em nome de Jesus. Que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra nos fortaleça e que permaneça a falar aos nossos corações. Usa agora o teu servo, ó Deus, para falar, ó Deus, aos outros teus servos que nesse momento, ó Deus, estão a ouvir. Abençoe também aos nossos queridos irmãos, ó Deus, em todos os lugares, ó Deus, que estão ouvindo esta palavra, sejam da nossa Igreja Batista, sejam de outras igrejas, ó Deus. Peço que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor seja o seu escudo, o seu baluarte, ó Deus, que o Senhor seja o seu protetor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos falar da palavra de Deus, vamos refletir no que a palavra de Deus tem para falar às nossas vidas. É claro que eu estava falando que, por um momento, na vida dos discípulos de Jesus, né, eles se apartaram, eles se afastaram de Jesus. Por algum motivo, eles estavam num barco e Jesus saindo um pouco distante para orar. Esse barco foi açoitado pelas ondas, esses discípulos desapercebidos, eles foram para longe de Jesus. E aconteceu muitas coisas aqui que devem nos chamar a atenção e ser para nós aprendizado nesse texto. Porque toda a Escritura, ela é para nos edificar. Toda a palavra de Deus é para nossa edificação, também para nossa exortação, né? E para nos abençoar todos os dias. Então, o que é que pode falar para nós esse texto? O que é que nós aprendemos com essa palavra, onde esses homens de Deus que estavam aqui com ele, os apóstolos, né, de Jesus e alguns discípulos, estavam num barco e se afastaram de Jesus e foram para o mar alto, enquanto Jesus ficou orando em outro lugar à parte. Houve uma tempestade, uma grande tempestade, enquanto eles estavam sozinhos, começaram a se afligir com essa tempestade, começaram a ficar com medo, porque Jesus não estava no barco, mas Jesus se aproximou dele. E as coisas mudaram, sim. As coisas mudaram para melhor. Eu queria refletir nisso com você nesta noite, falando sobre isso. Né? Que por alguns minutos da nossa vida, pode ser que nós nos achemos, de certa forma, desprotegidos. Talvez até Jesus permita que nós fiquemos um pouco desapercebidos ou até nos afastemos um pouco dele, para que haja um propósito de Deus na nossa vida, ou quando isso acontece, é sempre com um propósito em nossas vidas. Nada que acontece conosco, nas nossas vidas, meus irmãos, nada que acontece conosco é em vão. Nós que estamos na dependência de Deus, tudo que acontece conosco há um propósito em nossas vidas. Não há acaso, não há acaso em nossas vidas, não há coincidências em nossas vidas, se é que de fato estamos em Cristo. Não há acasos, não há coincidências. Tudo que acontece conosco tem um propósito de Deus em nossas vidas. Aqui nesse texto, nós vemos aqui que o propósito era um propósito maravilhoso. Deus queria, ou o próprio Jesus queria mostrar o seu poder através da sua intervenção miraculosa aqui no mar, na vida dos seus discípulos. E eu queria refletir com você nisso, que às vezes nós ficamos sós, e muitas vezes sozinhos, nós até pensamos que podemos ir longe. Muitas vezes sozinhos, nós achamos.
Amém. Meus irmãos, eu quero pedir desculpa, a internet caiu aqui. Houve uma queda na internet, mas eu quero continuar com a palavra, como eu estava falando com você. Né? Que às vezes nós ficamos sós, às vezes nós queremos ir adiante sozinhos. A semelhança dos discípulos aqui, nós queremos ir adiante sozinhos. No versículo 24 do texto em que lemos, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Eu li o versículo 25 também. Olha, eles, como diz aqui no versículo 24, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto Jesus se encontrava orando em um determinado lugar, enquanto Jesus se encontrava orando em um lugar à parte, os discípulos foram levados para o meio do mar. E lá, o vento era contrário e eles estavam prestes a naufragar, porque estavam sozinhos. Às vezes, queridos, nós nos encontramos sozinhos em nossas vidas. Às vezes nós nos distanciamos um pouco de Jesus. Às vezes, de repente, pode ser que na sua vida uma tempestade tenha te levado um pouco para longe. E você tenha ficado sozinho ou se achado sozinho. Mas eu quero lembrar para você nessa noite que sempre há uma esperança em nossa vida. Que sempre haverá esperança em nossa vida quando nós servimos a Jesus Cristo. Embora as tempestades possam nos levar para um pouco distante, mas Jesus sempre estará a postos para nos ajudar. E nós, de repente, vemos no próprio versículo 24, onde lemos, diz que os ventos eram contrários. Ou seja, de repente podemos enfrentar ventos contrários em nossa vida. De repente, quando tudo parece estar bem, de repente pode vir um vento contrário ou ventos contrários e podem mudar a nossa direção e podem inclusive nos perturbar, causar perturbação na nossa vida. De repente nós podemos nos encontrar em uma situação difícil, não é? Às vezes as coisas estão tão bem em nossas vidas, às vezes as coisas estão indo tão bem e de repente surgem algumas dificuldades, algumas coisas de última hora, né? Alguns imprevistos que nos deixam, às vezes, perturbados. Às vezes, por estarmos andando, de certa forma, sós. Às vezes, por estarmos andando, de certa forma, sem estarmos inteiramente ligados a Jesus, né? Aqui, algo natural como um vento afastou os discípulos de Jesus. Em nossa vida podem ser as coisas espirituais que venham, de certa forma, nos levar um pouco para distante. Mas Jesus estará sempre pronto para nos ajudar. Os ventos eram contrários e levaram o barco para longe de Jesus. Os discípulos ficaram sozinhos. Não é? De repente nós podemos até achar que estamos sozinhos. Mas Jesus virá sempre ao nosso socorro. Quando está difícil para nós, para Jesus se torna fácil. Né? Pode até estar difícil, nós poderemos até nos sentirmos sozinhos, nós poderemos até estarmos sendo levados por uma grande tempestade. A tempestade parece ser grande para nós. A tempestade pode parecer grande para você. O vento pode parecer muito forte para você. Mas para Jesus, tudo se torna fácil. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto onde lemos, que diz aqui no texto, no versículos 26 e 27, se você prestar atenção aqui, que versículo 25 e 26, perdão. Diz assim, olha, mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, na quarta vigília da noite, isso já era de madrugada. Nós dividimos a noite, né, por vigílias. Uma vigília a cada 3 horas, como acontecia lá. Primeira vigília começando ao entrar da noite, então até meia-noite são 2 vigílias. Terceira vigília já é entre meia-noite e 3 horas da manhã. Quarta vigília é entre 3 da manhã e 6 da manhã. Ou seja, por volta de 3, 4 da manhã, durante a quarta vigília da noite, eles já estavam em mar alto há muito tempo e o vento contrário os arremessava de um lado para outro. Para eles era muito difícil. Para nós, pode também ser difícil. Para nós pode ser muito difícil. Mas eu quero que você saiba que para Jesus, o que é difícil para nós, para Jesus é muito fácil. E eu quero que você preste atenção a isso. Olha, enquanto os discípulos estavam com medo, assustados, dentro de um barco, sendo levado de um lado para o outro por aquele vendaval, por aqueles ventos, né, terríveis que os açoitava para lá e para cá, preste atenção e veja na palavra o que é que acontecia. Aqui no versículo 25 diz que Jesus dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. Jesus dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. Estava muito difícil para os discípulos. Veja bem, estavam com muito medo. As ondas estavam açoitando eles, as ondas produzidas pelos ventos os açoitava para lá e para cá. Mas enquanto esses ventos terríveis assustavam os discípulos, Jesus caminhava tranquilamente por cima do mar. Veja bem, para nós pode até os ventos serem muito duros, pode até estar sendo difícil para nós. Mas eu quero que você entenda nessa noite que não há nada difícil para Jesus. Por maior que seja o vento, por maiores que sejam as ondas, Jesus ainda tem a capacidade de andar por cima do mar na maior tranquilidade, caminhando em nossa direção, assim como caminhava na direção dos discípulos. Queridos, Jesus Cristo, ele vai estar sempre caminhando na nossa direção. Ele vai estar sempre indo na tua direção, caminhando na tua direção. Nos momentos de dificuldade, nos momentos terríveis, nos momentos de medo, nos momentos de pavor, Jesus estará sempre caminhando na tua direção. Hoje, Jesus está caminhando na tua direção. Ainda que seja em mar bravio, ainda que seja em meio a uma grande tempestade, ainda que as ondas estejam terríveis, Jesus está caminhando na tua direção, para te salvar, para te ajudar, para te tirar de todo e qualquer sofrimento. Então, os discípulos estavam com muito medo. Não era fácil para eles. Eles eram homens naturais, não eram dotados de grandes poderes. E eles viam ali um vento muito grande, um vento terrível, que balançava a sua embarcação. Por isso eles estavam com medo. Eles eram homens como nós, seres humanos como eu e você, que temos medo sim, que às vezes as ondas são muito fortes para nós e nós não temos a capacidade em nós mesmos de enfrentá-las. E às vezes temos medo sim, às vezes ficamos assustados sim, por causa das grandes ondas, por causa dos grandes ventos, que aí para nós sabemos que isso significam coisas que muitas vezes trazem problemas à nossa vida. Mas a grande certeza que nós temos, que nos dá alegria, que produz alegria em nosso coração, que nos tira esse medo, que nos faz ficar confiantes, mesmo em meio à tempestade, é saber que Jesus está caminhando em nossa direção. Para continuar, eu quero dizer que mesmo que nós estejamos necessitados de Jesus, muitas vezes temos uma tendência de, na dificuldade, não reconhecê-lo quando ele se aproxima de nós. Talvez isso não tenha acontecido com você,
mas com outras pessoas já aconteceu e às vezes acontece, de estar vivendo uma situação tão difícil, tão desesperadora, de um medo estar tão grande, que não reconhece Jesus quando Jesus se aproxima. Que muitas vezes pelo medo está tão grande, a dificuldade está tão grande, muitas vezes por estar vivendo uma situação tão difícil, às vezes a mente já está trespassada pela dor, pelo sofrimento, e muitas vezes de tanta dor, de tanta luta, não reconhecemos Jesus quando está operando em nossas vidas. Não é? De repente você não, talvez não comigo, não é? Mas isso acontece muitas vezes, da dor, do sofrimento, tirar das pessoas muitas vezes a fé, diminuir a visão, né? Fazer com que as pessoas elas não reconheçam que é Jesus que está agindo em suas vidas. Não é? Algumas pessoas, nos momentos de dificuldade, têm uma tendência de perder a fé, de não reconhecer o poder de Deus agindo em suas vidas. E por isso não conseguem se animar quando Jesus está próximo, porque não percebem de tanto medo que estão, de tanta dor, não conseguem perceber a presença de Jesus em suas vidas. Isso não quer dizer que Jesus não esteja ali agindo, mas algumas pessoas tendem a esmorecer, tendem a ficar tão transtornados que não reconhecem que Jesus está ali. Às vezes até confundem as coisas. Né? Um texto que pode nos levar a entender um pouco isso é aqui quando os discípulos viram no versículo 26 aqui da leitura em que lemos. Nós lemos a princípio, nós começamos a mensagem aqui de novo, para aqueles que estão chegando agora. Eu não sei se ficou salvo aí no Facebook o começo da mensagem, mas eu não quis começar de novo. Eu continuei de onde estava. Houve uma queda aqui na minha internet, né? Faltou internet e caiu aqui. Mas eu comecei de novo. Nós estamos falando no texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Então, continuando aqui, no versículo 26 de Mateus 14, diz assim: E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Onde já se viu, não é, irmãos? Confundiram Jesus com um fantasma. Confundiram Jesus com uma assombração. Eles estavam com tanto medo, a situação estava tão ruim, que eles demoraram a acreditar que era Jesus que estava vindo em sua direção. Nós precisamos entender isso, né? E estarmos, de certa forma, fortalecidos pela fé, para nunca confundirmos que Jesus, quando Jesus está caminhando em nossa direção, para nunca confundirmos Jesus com outra coisa, não é? Porque assim como os discípulos, por causa do medo não reconheceram que era Jesus, de repente nós também poderemos confundir em algum momento da nossa vida, por estarmos trespassados pelo medo, por estarmos passando por uma situação muito difícil, transtornados, de repente poderemos até não reconhecer que é Jesus. Devemos orar ao Senhor, pedindo a Ele discernimento, para que no momento da luta, da tribulação, nós saibamos entender e perceber que é Jesus que está operando em nossas vidas. Os discípulos tiveram uma grande dificuldade com isso. Porque, de fato, eles estranharam, eles não conseguiam acreditar que Jesus estava vindo, caminhando por sobre as águas para socorrê-los. Eles estavam necessitando de Jesus, mas demoraram a acreditar que Jesus estava vindo, caminhando por sobre as águas, ao seu socorro. Então, eu quero aconselhá-lo nesta noite a pedir discernimento a Deus e a buscar a cada dia estar buscando, né, a aumentar mais e mais na sua fé através da palavra do Senhor, através de ouvir a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
para que, sendo assim fortalecido na fé, você possa sempre reconhecer Jesus em sua vida. Mesmo porque Jesus disse que no fim dos tempos, ou quando estivesse aproximando o fim, muitos fenômenos aconteceriam. E muitos viriam em seu nome. E alguém diria, Jesus está aqui ou ali. E ele disse que não seria ele. Mas ele disse que muitos viriam. E nós precisamos ter discernimento para de fato saber quem é Jesus. É claro que quando ele chegar em nossas vidas, nós precisamos reconhecê-lo sim como Jesus que está agindo em nossas vidas. Não podemos deixar que o medo nos atrapalhe. Continuando aqui na palavra que nós estávamos, né? O próprio Jesus, ele, assim como animou os discípulos, ele também nos anima e nos dá a oportunidade de andarmos com ele. Amém? O próprio Jesus nos anima, assim como animou os discípulos, ele nos anima e nos dá a oportunidade de caminharmos com ele, mesmo que seja por sobre as águas. Não é? Tem alguns hinos que trazem, né, uns louvores bonitos que falam sobre isso, né? Por cima da água você vai passar, você vai andar por sobre as águas. De uma forma espiritual eu entendo que se Jesus está ali para o meu socorro, ele vai me animar a ponto de me fazer andar com ele sobre as águas. Não há dificuldades que eu não possa ultrapassar se eu estender a mão para segurar a mão de Jesus. Quando ele estender a mão para você, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo agora, estenda a sua mão também, segure firme na mão de Jesus, que você vai sim caminhar por sobre qualquer dificuldade. Você vai caminhar por cima das águas, você vai andar pelo fogo, como diz a própria palavra de Deus, e você não vai se queimar. Porque o Senhor estará com você, ele te socorrerá, ele andará com você por sobre as águas. É bom vermos aqui na palavra de Deus, no versículos 27 e o versículo 29, diz assim, olha: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, ou seja, animem-se, sou eu, não tenham medo, ou não temais. Amém? Olha, Jesus quando viu que os discípulos estavam assustados, Jesus quando percebeu que por algum motivo ali, por causa do terror, do pavor, do medo que eles estavam passando, eles não estavam conseguindo reconhecer Jesus e estavam assustados, né, com o próprio Jesus e com a situação que estavam passando, Jesus procurou animá-los. Jesus anima a você, Jesus sempre vai animar você através da sua palavra, para que você tenha bom ânimo e não tenha medo. Ele diz, não temais, não tenha medo, não se apavore, sou eu. Então, quando Jesus ele se aproxima de nós, ele nos anima para que não tenhamos medo, para que permaneçamos firmes e não tenhamos medo. Os discípulos estavam muito assustados, muito apavorados. O barco deles estava quase naufragando. Então Jesus disse, não tenha medo. Não temais. Sou eu. É Jesus na sua vida que faz com que você se anime e que faz com que você passe por cima do mar. Com que você atravesse o mar sem se assustar, sem se apavorar. Jesus te faz caminhar por sobre o mar. Jesus te faz andar, mesmo que seja pelo fogo, sem se queimar. Porque Ele pode fazer isso. Eu estou falando aqui através da fé, baseado na palavra de Deus, né, de uma forma espiritual. Isso não é loucura. Dizer que Jesus pode me fazer andar por dentro do fogo sem me queimar. Sabe por quê? Porque eu creio nisso. Eu creio no poder de Jesus Cristo, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus vai nos fazer passar por cima desse mar. Eu creio que Ele vai nos fazer passar por dentro dessa dificuldade sem nos queimarmos, sem nos afogarmos, sem afundarmos, porque Ele pode fazer isso e Ele nos ama. E Ele vai fazer desde que estendamos a mão para segurar a mão dEle. Olha, a palavra nos diz aqui, ainda no versículo 29,
do texto em que lemos, diz assim: e ele disse, né? Pedro no versículo 28 diz assim, responde: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E no versículo 29, Jesus diz: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É disso que eu estou falando. Quando Jesus animou os discípulos, disse: sou eu, não tenham medo. Não se assustem, sou eu. Pedro imediatamente, né? Pedro era muito afoito. Pedro era muito afoito. E era uma das qualidades de Pedro, que muitas vezes também poderia ser até um defeito. Né? Às vezes, nós vemos isso também nas nossas vidas. Né? Às vezes temos uma qualidade que para uns é qualidade, para outros pode ser um defeito. Mas o melhor, né, é sabermos que Deus sempre vai estar conosco em meio a essas dificuldades. E muitas vezes, quando nós somos ousados, como Pedro foi, né, nós podemos ser ousados também, para querermos ir com Jesus por sobre as águas, para querermos tomar as suas mãos, pegar nas mãos de Jesus e andar sobre as águas. Pedro era ousado. Né? Não diz que nenhum dos outros discípulos disseram isso, mas Pedro, muito ousado, ele quis andar com Jesus. Ele quis ir para andar por sobre as águas. E sabe, meus irmãos, Jesus deu essa oportunidade a Pedro e estendeu a mão para Pedro. E Pedro andou por sobre as águas com Jesus. O que eu quero dizer com isso é que assim como aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco também. Se o mar está bravo, né? Se os ventos estão muito fortes, se as ondas estão muito grandes, se nos balançam para lá e para cá, ao estendermos a mão para Jesus, ao pegarmos na sua mão, Ele nos fará andar sobre as águas e vencer a força do vento e das ondas. Mas, queridos, Jesus, Ele nos faz andar sobre as águas, sim. Ele tem o poder também de nos fazer passar pelo fogo e não nos queimarmos, como diz a própria palavra de Deus. Mas, queridos, eu quero estar falando para você nessa noite que o que nós não podemos fazer é olhar para os lados, olhar para trás, olhar, né, para a esquerda, para a direita ou para trás. Nós não podemos olhar para a força do mar ou das ondas. Porque quando fazemos isso, nós perdemos o foco. Sabe, uma coisa que nós temos que ter na nossa vida é foco. É estarmos focados em Jesus. Né? Como diz lá em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé ou da nossa fé. Jesus é o foco. Jesus tem que ser o nosso foco. É para Jesus que nós temos que olhar. Nós não podemos desviar a nossa atenção para os lados. Nós não podemos desviar a nossa atenção olhando para a força dos ventos, para a força das ondas. Não é? Eu preguei um outro dia aqui numa live, eu falava sobre Davi. E eu falava que Davi, ele quando enfrentou o gigante Golias, ele não quis olhar para a força de Golias. Ele não quis olhar para o tamanho do gigante. Né? Enquanto todo um exército olhava para o tamanho, enquanto todo o exército dizia que ele era homem forte, que ele era valente, que ele era robusto, Davi não quis saber do tamanho do gigante. Davi estava consciente do poder do seu Deus. Então, quando nós estamos passando por essas dificuldades, quando nós estamos passando por esses vendavais, que Jesus chega à nossa vida, Ele estende a mão e Ele nos tira assim. Agora, o que nós não podemos fazer é deixarmos de olhar para Jesus e começarmos a olhar para os vendavais, para a força do vento. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus para olhar para o inimigo, né? Para o vento, para o mar, para as ondas, né? E outros adversários que podem chegar às nossas vidas com a intenção de nos derrubar, nos derrotar. Nós temos que olhar para Jesus
para o seu grande poder, e assim nos fortalecermos nele, olhando, como diz lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É Ele que nos faz andar com segurança. É Ele que nos faz vencer a força dos ventos. É Ele que nos faz vencer a força do mar. É Jesus que nos faz vitoriosos. Por isso, o nosso olhar deve estar fitado nele, né? Deve estar fixo em Jesus. Assim, se nós estivermos olhando para Jesus, o vento não vai nos fazer naufragar. Né? Às vezes nos apavoramos, esquecemos que Jesus está conosco. Aí afundamos. Né? Olha o que aconteceu com Pedro aqui no versículo 30. Diz assim, 30 e 31, mas sentindo o forte vento, teve medo, começando a ir para o fundo, ou começando a afundar. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Olha, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, às vezes falta-nos fé. Quando nós olhamos mais para as dificuldades, quando nós olhamos mais para a força dos ventos, nesse momento nos falta fé. O termo que Jesus usa aqui, né, nos originais, significa justamente isso. Uma fé subdesenvolvida, uma fé pequena. Né? Oligopistos, do grego. Uma fé subdesenvolvida, uma fé que não cresceu, uma fé que não teve desenvolvimento. Era assim, isso não quer dizer que eles não tinham fé. Jesus disse que a fé deles era pequena, era subdesenvolvida. Não é? O termo que ele usa é justamente isso, uma fé desnutrida, uma fé que não teve desenvolvimento. E não pode ser assim. Nós não podemos olhar para os ventos. Queridos, Jesus é Senhor sobre os ventos. Jesus é Senhor sobre as águas. E se Ele está conosco, nós não podemos olhar para as águas nem para o vento. Pedro, a tendência de Pedro, mesmo ele com a sua audácia, né, sendo afoito, como eu falei há pouco, ele estava já andando sobre as águas, ele já estava ali com Jesus, andando sobre as águas. Mas ele assustou-se, ele olhou, as escrituras aqui diz que ele olhando para o vento, ele teve medo. Ele, quando sentiu o vento forte, ele teve medo. E diz que ele começou a afundar. Nós não podemos olhar para o vento forte, para a força dos ventos, para não afundarmos. O que devemos olhar é para Jesus, é fitar os olhos em Jesus, para permanecermos firmes, para permanecermos andando com Ele sobre as dificuldades, sobre as águas, sobre os problemas, sobre quaisquer adversidades que vierem em nossas vidas. Queridos, para concluir, eu quero encerrar dizendo que com Jesus nós vencemos sim a tempestade. E nem o vento é capaz de nos derrubar, se estivermos com Jesus. No versículo 32, diz assim, quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Pronto, acalmou o vento. Acabou-se o vento. Quando Jesus subiu no barco, o vento perdeu a força. Então, sabe o que é que eu e você precisamos no nosso barco? De Jesus Cristo. Sabe por que é que muita gente afunda? Porque não tem Jesus Cristo em seu barco. Sabe por que muita gente está desesperado, afundando? Porque esqueceu de chamar Jesus para o seu barco. Jesus estando no barco, nosso barco não vai afundar. Porque Jesus estando no barco, o mar vai se acalmar. O vento vai cessar. E ele vai trazer bonança. Onde quer que estejamos. Olha, aqui em Mateus, no capítulo 26, capítulo 8 de Mateus, versículo 26 e 27. Mateus 8, 26 e 27, vai dizer assim. Mateus 8, 26 e 27. Eu quero que você leia comigo ou preste atenção. Diz assim, ó. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Isso aqui, um outro texto um outro momento, né, que Jesus estava socorrendo, estava no barco e socorreu os apóstolos que estavam a ponto de naufragar. E aqui eles chegam ao ponto de ficarem impressionados e eles dizem: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque Jesus, ele chegou no barco e acalmou a tempestade. Assim como ele entra no teu barco, ele acalma a tempestade na tua vida. Ele te faz andar sobre as águas. Ele te faz ficar tranquilo em meio às adversidades. Ou tranquila em meio às adversidades. Jesus, ele está conosco sempre. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, vai nos dizer o seguinte. Mateus 28, 20, vai nos dizer assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Por que é que eu estou lendo esse texto? Aqui é a promessa de Jesus Cristo para nós, seus servos, para nós que somos filhos de Deus juntamente com Cristo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que eu quero que você entenda com isso? Jesus está com você todos os dias, ou seja, todos os dias, mesmo que seu barco queira naufragar, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as ondas aumentem e queiram fazer seu barco naufragar, Jesus está com você. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está sempre com você. Ele está sempre com a mão estendida para te socorrer. E ele vai te socorrer no momento em que você pensar que está mais difícil. Creia, creia. Não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe para Jesus. Lembra? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai te socorrer, ele vai operar na tua vida. Você vai ter o socorro de Jesus, porque ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa dele e ele cumpre a sua promessa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração mais profundamente, deixe essa reflexão para a sua vida. Clame Jesus para o seu barco. Ele vai te socorrer e o teu barco não vai naufragar. Que Deus fale ao seu coração mais profundamente através da sua palavra. Meus amados, eu quero agora orar, para encerrar, agradecendo a você que está agora assistindo aí a palavra, participando comigo, refletindo na palavra de Deus. E vamos orar juntos. Nosso Deus, Pai querido, em nome de Jesus nós louvamos o teu santo e maravilhoso nome, ó Deus querido, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, nós agradecemos porque temos o alimento espiritual, que é a tua palavra, que chega às nossas vidas. E por isso estamos sempre nutridos, ó Deus, da tua palavra. Pai querido, quero nesse momento orar pelos meus irmãos em Cristo que estão, Pai querido, em suas casas, os que estão me assistindo, aqueles que não estão. Ó Deus, que o Senhor opere profundamente na vida de cada um. Deus querido, esteja levando o socorro necessário. Esteja levando, ó Deus querido, a bênção até suas vidas. Seja o seu escudo, o seu broquel. Ó Deus, os defenda, ó Deus, de todo mal. Os livre, ó Deus, de toda dificuldade. Em meio ao tempo em que estamos vivendo, Senhor, nós confiamos no Senhor. Por isso eu quero entregar em tuas mãos a nossa vida, a vida dos meus irmãos em Cristo, ó Deus querido, e teus servos. Que o Senhor os abençoe, os proteja e os mantenha em segurança. É assim que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado a você e eu acredito que domingo, se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui. Eu quero trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Estar falando mais uma vez com você, trazendo uma palavra abençoadora. Peço que ore por mim, para que Deus esteja sempre a me guardar e a me abençoar. Estarei orando por você também,
em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Então, fica aí, vai ficar, a palavra está, acho que se salvou a primeira parte, vai estar em duas partes, se não, mas tem a última parte, dá para entender. Compartilha aí com as pessoas, que Deus vai estar falando também a outras pessoas através dessa palavra, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Tem aí um restante de semana abençoado por Deus. Você que está em casa, você que é crente em Jesus Cristo, permaneça adorando a Deus. Não deixe a palavra silenciar, não silencie, né? Continue adorando a Deus, continue anunciando a palavra, mesmo que seja para as pessoas mais próximas. Continue louvando a Deus em casa, adorando a Deus em casa, porque é um tempo que nós não devemos nos descuidar, né? Aquele que é luz do mundo tem que resplandecer em meio às trevas, e você que é luz precisa estar resplandecendo. Por isso, permaneça adorando a esse Deus, porque Ele permanece fiel, Ele é fiel para sempre. Um grande abraço, Deus te abençoe, até domingo se Deus quiser. Fique com Deus, fique na paz.